Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui acompanhado de alguns professores, né, do núcleo docente estruturante aqui da engenharia. Eu já me apresentei na sessão anterior, né, mas para quem chegou nessa pela primeira vez, eu sou Fábio Miranda, eu coordeno a engenharia de computação aqui na escola. Estão comigo aqui, né, o professor Andrew. O Andrew tem vários sobrenomes, né? Andrew Kurauchi, acho que é o par mais comum. Professor Raul Ikeda, professor Fábio Fora, professor Igor. Eu vou dar uma visão geral do curso, de como é a experiência da engenharia de computação. Isso deve gastar aí uns 20 e poucos minutos. Fiquem à vontade para perguntar no chat, a gente vai respondendo à medida que for avançando. É, e também ao final a gente tem uma sessão mais de perguntas e respostas. Infelizmente está nesse modo webinar, mas vocês podem perguntar aí por chat e responder. Fábio Aires, um professor, está aí como aluno também. Ah, não, ele tá como o Fábio mesmo. Eu tô te vendo aí. Oi, Fábio, tudo bem? E o Hashimoto tá aí. Então vamos começar, pessoal. Antes, uma breve visão só da concepção do que é a engenharia do INSPER, sendo bem rapidinho. Para quem acompanha os pais nas palestras que aconteceram durante o vestibular, vocês já devem ter sido expostos a esse conteúdo, mas é interessante a gente ter uma visão geral, né? Pessoal, esse núcleo aqui é o conteúdo tradicional, clássico de uma engenharia, que a gente interpreta como um profissional que usa toda a sua formação básica, né, matemática, ciências, as ciências específicas da engenharia, né, por exemplo, mecânica dos fluidos, é uma aplicação da física em problemas específicos comuns em engenharia, é um exemplo, que não tem, por sinal, né, a gente tem transferência de calor na engenharia de computação que é mais relevante para a gente. E esse engenheiro aplica todo esse conhecimento para converter um problema que já chega especificado. Olha, eu tenho uma encomenda pensando ali em processadores, né? Eu preciso fazer um processador para minerar bitcoins, é um exemplo. E entrega uma solução técnica pensada para aquilo, o projeto daquele processador, né? E qual que é e assim, isso é válido, nós entregamos isso no curso, vocês vão saber fazer isso, vocês vão ter todo o conhecimento técnico básico da engenharia, mas qual que é um problema num cenário de globalização, de economias emergentes, por exemplo, China, Índia, que tem cursos de engenharia com concorrências de 500 candidatos por vaga, 1.000 candidatos por vaga. Tudo que for muito bem especificado, muito bem fechadinho, vai tender a ir para alguém que vai competir por preço, né? Por isso que o mundo é fabricado na China hoje em dia, né? Eles ganharam essa batalha aí da manufatura. Então a gente entende que o engenheiro, para se manter relevante nas organizações, para não perder seu emprego para alguma coisa que seja comprada pronta da China, ele precisa expandir sua atuação. Por isso que a engenharia do INSPER tem um papel que se expande em duas pontas, né? Primeiro, esta caixa aqui que a gente chama de design. O que é design? É saber o problema certo que tem que ser resolvido, é entender a necessidade do usuário, né? Então, para ficar naquele exemplo, né, do processador que minera Bitcoin, por exemplo, né? Será que a melhor solução neste caso era criar um processador novo ou é eu integrar algum processador que já existe numa rede rápida? Quer dizer, você vai direto na pessoa que tem aquela necessidade para ver se a solução, se a coisa que ela te pediu é a melhor solução para o problema dela, né? Então, novamente, design não no sentido de deixar algo bonito, né? Quem faz isso são os designers industriais e assim por diante. Mas é o design de entender a fundo a necessidade do cliente. É isso que a engenharia faz. E lá na outra ponta, é importante que o engenheiro entenda a viabilidade, entenda como que aquele projeto dele gera dinheiro, gera negócio para a empresa, né? Essa habilidade começa aí desde colocando a mão na massa para prototipar, não basta entregar o projeto ali, o desenho, os arquivos, fazer um teste, realmente ver se aquilo funciona e ver como aquele projeto vai gerar aí um produto. No final, o engenheiro existe porque alguém paga alguma coisa pelo seu trabalho, né? Então ele precisa entender melhor como que funciona isso. Essa ponta aqui, essas competências, nós chamamos aqui no INSPER de empreendedorismo. O INSPER tem uma trilha de empreendedorismo opcional para quem quer de fato abrir sua startup, abrir o um negócio, mas tem a competência de empreendedorismo que já está embutida aqui
no nosso perfil básico, que é entender como você, como engenheiro, gera valor para sua empresa, né? Além disso, a gente trabalha bastante em aprender a aprender, porque uh, as boas oportunidades estão em áreas que evoluem muito rápido, então você vai precisar lutar para se manter atualizado. E o relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, comunicação, trabalhar bem em projetos, que são competências desse engenheiro que não vai trabalhar só com engenheiros, né? Ele vai trabalhar com o cliente, vai trabalhar com as outras áreas da empresa, que é como a profissão engenharia acaba se mantendo relevante aí no próximo século. E daí vocês me perguntam, pô, Miranda, mas a gente vê aí, sei lá, algumas fábricas fechando, etc. A engenharia tem um futuro? Pessoal, no nosso caso, em particular, a engenharia de computação, se vocês acompanham o noticiário, na verdade o cenário é bastante positivo, né? Você vê aí, aqui a notícia de 2019, né? Algumas projeções estimam, e essa até é meio conservadora, que vai ter 290 mil vagas em aberto até 2024. Para vocês terem uma ideia, as faculdades formam aí coisa de 15, 20 mil por ano, então precisa, vai precisar capacitar mais gente, além do que vocês, mas quem acaba fazendo uma boa faculdade acaba estando no topo desse mercado, né? É um jeito legal de se posicionar. Outra notícia recente também, né? Salários chegam aí, claro que não é no começo da carreira, né? Mas R$ 700 mil ao ano, e você pode acompanhar, ver. Mas o fato é que esse conjunto de vagas de computação, tecnologia de informação paga muito bem, e é uma área pouco afetada pela desindustrialização pela qual o país está passando. Porque o engenheiro de computação é o profissional mais flexível dentro da computação. Ele pode projetar circuito, trabalhar com redes, infraestrutura ou fazer software, né? Por mais que a área mais industrial sofra um pouco nesse momento de crise, o setor de serviços está bombando. A gente vê aí Magazine Luiza se reinventando com software. Mercado Livre, né, que melhorou muito a logística, o custo de muitos programadores aí nesse ano de crise. Então, a engenharia de computação é uma carreira flexível que consegue se recolocar e é mais robusta face às dificuldades setoriais do mercado. Alguns dados, esse relatório saiu no ano passado pela Brascom, que é uma entidade setorial do setor de empresas de comunicação, tecnologia. Mesmo nesse período de crise já complicado, as empresas pretendem investir. Pessoal, investimento é emprego novo, recurso novo, infraestrutura nova, né? Não é manutenção do que já existe. Coisa de 350 bilhões nas várias tecnologias da transformação digital. Alguns termos aqui, né? Nuvem, internet das coisas, Big Data, a gente vai ver várias vezes aqui, a gente vai ver na nossa grade curricular também. E a parte de conectividade, que o engenheiro de computação também atua, vai sofrer uma expansão aí de 400 bilhões. E no exterior, né? Pessoal, a gente tem uma grande vantagem aqui na computação de ser uma carreira muito internacionalizável, tá? As ferramentas, técnicas, processos, tudo que você vai trabalhar é o que todas as empresas estão usando no mundo, né? Sei lá, o Facebook lá em Mountain View, a Microsoft em Redmond, assim por diante. Então, é muito fácil migrar para o exterior, você não precisa revalidar seu diploma, você não precisa aprender uma coisa específica nova. Se você olhar alguns extremos, né, por exemplo, o meio termo medicina, é uma área que tem uma certa mobilidade, mas você tem que se recredenciar chegando lá. É um meio termo, e se você pensa, por exemplo, direito, mudam todas as leis, né? Então é muito diferente ser um advogado no Brasil e ser um advogado, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos. Computação não, você pode fazer isso a qualquer momento, e nesse momento de crise que nós estamos, tem muita gente do Brasil trabalhando remotamente, já que todos os trabalhos viraram remotos, né? Uma startup ali do Silicon Valley não precisa pegar necessariamente um programador do Silicon Valley, pode pegar um programador do Brasil, e isso tem acontecido bastante, né? As pessoas das startups do Brasil têm reclamado que o pessoal mais valioso, mais sênior, está ganhando em dólar, trabalhando assim de Moema para o Silicon Valley. Deixa eu só subir. Desculpa, eu pulei e depois eu volto, tá? É que a ordem não estava tão legal. Mas assim, essa é uma relação dos trabalhos que melhor pagaram ali em 2019, saiu agora 2020, eu preciso depois atualizar, nos Estados Unidos, né? E o que que eu fiz? Eu pintei de verde áreas aí de computação ou que a engenharia de computação pode capacitar vocês a atuarem, né? Então, front-end engineer, que é o cara que faz
fachada aí de apps ou sites, desenvolvedor Java, Data Scientist, engenheiro de DevOps, que tem muito a ver com cloud, né? Você programar a infraestrutura, engenheiro de dados, engenheiro de software. E eu pintei aí dessa cor, sei lá, laranja, áreas que qualquer engenheiro, então engenheiro de computação atua, mas assim, um eventual engenheiro de produção, engenheiro mecatrônico também consegue atuar, né? Que é gestor, gerente de produto, gerente de estratégia, gerente de desenvolvimento de negócios, né? Então, eu não peguei uma área filtrada, uma tabela filtrada por engenharia. Se a gente pega os 10 melhores empregos dos Estados Unidos, apenas esse aqui, que é um tipo específico de fonoaudiólogo, ficou de fora, gente. E essa é uma relação do site Glassdoor bem interessante, que eles ponderam por disponibilidade. Tá? Por exemplo, não entra aqui ser cirurgião plástico de celebridade que ganha 5 milhões de dólares por ano, porque tem tipo 10 desse papel, né? Ou sei lá, ser o Tom Cruise, que tem tipo 1. Né? Eles pegam empregos que têm um grande volume de ofertas no mercado para entrar nessa relação, porque são empregos críveis, né? Você não precisa ser o único superstar do mundo para ter uma carreira bastante sólida. Então, perspectivas bem interessantes. Esse dado que estava no slide que eu fui e voltei, gente, a economia mundial está se tornando uma economia digital. Né? Então, isso aqui é uma relação de agosto do ano passado das maiores empresas que têm capital aberto, né? Empresas que têm ações no mercado. Eu vou listar as que não são de computação. Né? A Saudi Aramco, que é a empresa da família real saudita, que também é dona do país, na Arábia Saudita. E aqui, gente, Berkshire Hathaway, a empresa de participações do Warren Buffett, Johnson Johnson, Visa mais ou menos, Walmart e Nestlé. Olha o topo do ranking, pessoal. Microsoft, Apple, Amazon, a Alphabet, né, que é o ticker agora de bolsa do Google, Facebook, o Alibaba, que é meio que tudo, né, é o Mercado Livre junto com a Amazon ali da China, e a Tencent, que a gente pelo nome às vezes não conhece, mas eles têm o WeChat, que é o mega app ali da China, a Riot Games, Epic Games, várias têm muito pé na área de computação. Então a gente está vendo que as empresas mais valiosas acabam sendo dessa área, que isso diz muito a respeito da economia do mundo. Né? Mais um dado interessante, o Fórum Econômico Mundial lançou há coisa de 2 anos uma área de futuro dos empregos, tá? Onde os novos empregos serão criados. Aqui eu fiz 2 marcações. Em verde, as áreas que dependem de computação, e em vermelho as áreas que são computação pura. Tá? Então, por exemplo, Big Data Analytics é a computação, Internet das Coisas, Machine Learning, e mesmo as outras áreas, gente, que não são computação pura, são áreas que dependem muito de computação. Impressão 3D, transporte autônomo, robôs estacionários, robôs entrando numa categoria, né? Robôs não humanoides terrestres, robôs humanoides, robôs subaquáticos. A única área que, assim, depende, mas eu achei que forçaria um pouco a barra a colocar, são novos materiais, né? Talvez a gente de engenharia de computação não tenha tanto. Mas percebam, por Fórum Econômico Mundial, que é elite financeira do mundo, quando eles apontam onde que eles veem que está o futuro, né? Me parece que engenharia de computação é uma boa escolha, né? Você garante, assim, um mega conjunto de assuntos aí dentro desse recorte, né? Eu vou falar rapidamente, pessoal, de como que é o nosso currículo. A gente pode se aprofundar na parte de perguntas e respostas, etc., mais para o final. Então, se você quiser enxergar alguns pilares, né? Claro que além de toda a formação básica de física e matemática que a engenharia de computação tem, o nosso currículo aqui de engenharia ele é bem dividido de forma integrada. A gente não tem disciplinas muito separadas de uma coisa ou de outra, né? Mas em programação, hardware, que é o projeto de circuitos, o projeto de circuitos digitais, né, o projeto de processadores, que é a exclusividade, de certa forma, de engenharia de computação. Redes, e nossa visão de redes aqui é bastante atualizada, eu já falo por quê. E elementos de data science, big data e assim por diante. A gente vai dar uma olhada agora na grade curricular. Primeiro ponto que eu queria enfatizar, pessoal, o projeto final de engenharia só mudou um pouco o layout, ele fica todo concentrado em um semestre, tá? Esse slide fica ressuscitando. Mas o primeiro ponto que eu quero enfatizar é a quantidade de escolha que o nosso currículo permite. Vocês têm aí 8 eletivas, tá? 8 eletivas é quase um ano
inteiro de dedicação aí da sua graduação, que você escolhe fazer na área que você quiser, mas por final eu menciono as opções que a gente tem agora. Você pode fazer um semestre concentrado de estágio ou dividir o estágio em 2 semestres e remanejar algumas eletivas, dependendo de como você queira fazer. A gente vê que quem faz estágio fora de São Paulo prefere concentrar tudo num semestre só, que não tem que ficar vindo ao INSPER e indo para o estágio. Mas quem faz por aqui, daqui a pouco a gente vai ver que o entorno do INSPER talvez seja um dos melhores lugares para ser engenheiro de computação no Brasil, né? Então quem faz aqui na vizinhança acaba fazendo algumas eletivas misturadas com estágio, e o projeto final de engenharia que a gente vai falar bastante daqui a pouco. Falando das disciplinas, pessoal, nós temos uma base bastante forte de matemática e física. Muitas dessas disciplinas elas têm uma carga equivalente a uma disciplina e meia, tá? Então a gente olha, poxa, um exemplo que sempre nos perguntam, né? Por exemplo, onde está. Aí está faltando pintar a matemática da variação. Onde está cálculo 1 e 2? Está em matemática da variação e uma parte em matemática multivariada. Matemática multivariada tem o tradicional também um pouco do cálculo 3 e álgebra linear dos cursos tradicionais, caso vocês tenham colegas que estejam entrando em faculdades com um currículo um pouco mais antigo, né? Em termos de carga, não fica aquém a uma engenharia mais tradicional, a gente só agrupou e concentrou de acordo com assuntos para ficar mais contextualizado. Aquela visão de design e empreendedorismo, né? Entender o que o cliente precisa e como que o produto vai dar certo no mercado, está bem presente no currículo. E é aqui que a gente começa a ver as coisas, os assuntos muito integrados, né? Hardware, você começa no primeiro semestre e vai vendo ao longo do curso inteiro. Software também está muito permeado no currículo. E redes também. Percebam que tem disciplina, gente, que é hardware, software e redes, tá? Porque aqui a gente vê parte da aplicação real para colocar a teoria, colocar os fundamentos. Software vocês começam ali desde o primeiro semestre, né? A disciplina de design de software que vocês começam agora, o professor Andrew está aí, ele ministra essa disciplina, o Luciano ministrou vários semestres, né? Esse semestre tá dando uma pausa. A gente costuma, né? Vamos ver esse semestre como vai ser fazer uma feira de demonstração dos projetos aí que os alunos fazem aqui no final. Depois continua, né? E vocês vão vendo o tempo todo, né? Uma matéria bem importante é desenvolvimento ágil do terceiro semestre, que você desenvolve front-ends e aplicativos. E vocês são pareados em geral com clientes reais, né? Então aqui a gente tem algumas pessoas que já, algumas empresas, instituições que já vieram e trouxeram problemas aí que os alunos resolveram na disciplina do terceiro semestre, né? E muitos desses projetos acabam virando estágio de férias. Aqui deu um pequeno overflow, mas a gente tem data science e dados em geral bastante distribuído aí no currículo, tá? Então a gente tem base de dados, IA e robótica, redes sociais. Terceiro semestre vocês vão ter essa disciplina de robótica. Aqui tinha um vídeo que não foi, então tudo bem. Ah, agora foi, tá indo muito rápido, tudo bem. E pessoal, a gente tem esse setup real, tá? Semestre essa imagem é do pico da pandemia, que foi tudo remoto, mas a gente reproduziu isso aqui na sala de aula do INSPER. Um robô que tem uma certa missão de coletar aí esses totemzinhos e entregar aí em certas posições ali dentro da sala de aula, né? Aqui o setup real, o robozinho real. Disciplina de redes sociais, que vocês devem ter visto ali na grade, né? Costuma chamar bastante atenção. Não é uma disciplina de você ficar fuçando redes sociais, você vai fazer programas que puxam para dentro do seu software a estrutura da rede social e tentam descobrir quem influencia quem, como que é uma dinâmica de propagação de informação ali. Então, é uma disciplina de data science e é uma habilidade aí bastante atualizada, bastante requerida aí pelos negócios. Pessoal, hardware, né? Alguns exemplos bacanas. Disciplina de sistemas embarcados, em que você desenvolve o computador que vai em algum lugar. Então, aqui nós temos o exemplo de um grupo que fez um ciclo computador, né? São alunos aí do professor Rafael Corsi, que está com a gente. E aqui o pessoal abriu as entranhas, né, de uma guitarra de Guitar Hero e reprojetou aí o interior e acoplou no computador. Nós também, na disciplina de design de computadores,
os alunos projetam um processador inteiro, né? E nós temos alguns kits em que você projeta o teu processador e hoje em dia projetar hardware se tornou muito parecido com programar, tá? Então você especifica como é o projeto do processador e embarca num kit desses que é como se fosse uma espécie de hardware em branco e você consegue reproduzir. Aqui, aqui funcionou. Aqui é só uma demonstração de uma possibilidade dessa tecnologia, né? Nós pegamos o código-fonte não, o circuito de como era o primeiro Apple e escrevemos, né? Esse circuito foi traduzido aí em instruções de hardware e nós baixamos nesse kit, que é o kit que os alunos usam para simular processador, né? Então, este kit ele acaba virando como se fosse o primeiro Apple ali, na verdade o Apple II, né? Não o primeiro Apple. E dá para rodar programas que eram do Apple II. É isso que que esse aluno está demonstrando aqui, né? Claro que dá para, além de recriar processadores clássicos, você pode projetar o seu processador novo e atualizado fazendo isso. Que é um dos grandes diferenciais da engenharia, né, gente, de computação, que é justamente como é a carreira mais horizontal, é que faz um pouco de tudo, né, projetar o hardware. Parte de redes, que eu falei que é muito atualizada, né? Nós focamos nosso currículo de redes todo nas necessidades das empresas. Então, uma parte é mover a infraestrutura para a cloud. As empresas não querem mais fazer um mega investimentos em rede interna no prédio dela. Elas querem contratar isso na nuvem. E nós temos disciplinas focadas nisso. Tem muito projeto de final de engenharia que vem com essa premissa, né, para nos encomendar isso. E outro lado, segurança de informação, né? Nós temos uma disciplina de segurança, temos eletivas da área de segurança, que é uma outra demanda real aí das empresas. E mais ainda, outro aspecto, né? A parte de inteligência que vai em cima da rede. Nós temos disciplinas de supercomputação, processamento paralelo, como que você usa a rede e megadados, né? Big Data. Como que você usa a rede de forma efetiva. A partir do dia 22, vocês já vão poder frequentar o INSPER para as aulas híbridas, para quem puder e quiser, né? Então, dê uma volta, conheçam os laboratórios. O INSPER tem instalações aí excelentes, pessoal, que foram custeadas aí por doações de empresas e pessoas físicas generosas que acreditaram no projeto. Em particular, aqui, os laboratórios de computação, que fica um no quarto andar do prédio 1 e os outros no quarto andar do prédio 2. Então, nós temos laboratório de realidade virtual, de redes de supercomputação, de arquitetura de computadores, desenvolvimento ágil. Então, por ali. E mais importante, pessoal, no INSPER, o laboratório não é um monte de máquina numa sala trancada, tá? Essa é a nossa equipe de técnicos. Temos aqui o Emil, o Marco, William, Lícia, Arnaldão e Thiago Demay. A gente mantém o laboratório disponível uma boa parte do tempo quando não está tendo aula, tá? Atualmente, em período de pandemia, isso continua sendo verdade, mas precisa avisar o técnico que você vai ali para a gente nunca estourar a capacidade dos labs, que agora eles estão permitindo de 8 a 12 alunos de cada vez apenas. Lembra que eu tinha dito que o INSPER é um bom lugar para você ser engenheiro de computação, né? Isso aqui veio de uma incubadora de startups aí da nossa rede, esse slide. Eles mapearam o ecossistema de inovação do Brasil, tá? Tanto venture capitals, quanto incubadoras de startup, quanto empresas de tecnologia. E assim, mais de 90% está a menos de 5 quilômetros do INSPER, tá? Então o INSPER está num ótimo lugar que não está tão longe assim de Paulista, Berrini, e tem a Vila Olímpia, que é aí do lado. Então, muitos alunos de engenharia de computação se colocam ali na vizinhança mesmo, ou conseguem estágios para ir a pé a partir do INSPER. Falando em mercado, falando em inserção profissional, e a gente já vai indo para o final pelo menos da parte da minha fala. Nós temos o projeto final de engenharia que vocês viram ali na grade, quando eu mostrei, que é uma experiência com carga equivalente a 4 disciplinas, quer dizer, em um dado semestre vocês ficam de forma muito intensa tocando esse projeto. Nós temos aí muitas empresas bem interessantes. E como funciona esse projeto? Essa empresa tem alguma ideia de inovação que eles gostariam de prototipar ou testar antes de investir mais, antes de colocar engenheiros deles mesmos tocando. Então eles vêm para a gente com a proposta e nossos alunos ficam rodando todo aquele ciclo, né, entendendo direito o problema da empresa e muitas vezes chegando a um protótipo ali dentro de um semestre. Então, algumas empresas que fazem parte do nosso portfólio, né, Hospital Albert Einstein, Embraer, Dell, HP,
WEG, IBM, e as empresas têm uma recompra enorme, tá? A maioria das empresas, ou 90 e poucos por cento, depois que tem o primeiro projeto, eles querem ficar trazendo projetos, né? E uma dificuldade com isso é que a gente não tem tantos alunos assim, né? Por exemplo, de computação, as turmas têm só 50 alunos. Então, nós temos uma fila aí de projetos que as empresas gostariam que nossos alunos tocassem, né? Além do estágio regular, tem um modelo bem interessante que é o estágio de férias, que o INSPER se tornou um pioneiro aí no mercado nesse modelo, no sentido de que como funciona, né, esse estágio de férias. O INSPER tenta fazer parcerias com empresas que tenham um estágio intensivo, mas que os alunos consigam fazer ali em janeiro, começo de fevereiro, ou final de junho, começo de julho, aí, em geral 6 semanas é a duração típica, e é um estágio com início, meio e fim. Então o INSPER acredita que, principalmente no começo do curso, o estágio tem que ter uma proposta muito bem fechada para o aluno não chegar lá, né, o estudante não virar um auxílio genérico ali dentro da empresa. Então, para as empresas que oferecem estágio de férias, elas já estão mais ou menos cientes dessa modalidade e dessa seriedade que tem que ter aí. Um exemplo, né, pessoal, de projeto final, um grupo de pioneiros aí, estes alunos aqui fizeram junto à IBM. Como que funcionava bem por alto, né? Vocês vão saber que machine learning, em geral, o computador aprende com base no input de um ser humano. Então, se o computador sabe reconhecer um gatinho na foto, é porque alguém foi lá, em muitas fotos, marcou onde estava o gato e falou, isto é um gato. Né? Isso é um exemplo. E a IBM paga pessoas para fazer essa tarefa chamada de rotulagem, né? Ir nas fotos e marcar, olha, aqui tem gato, aqui tem... A gente rotula para o Google de graça, né? Quando você vai lá no Captcha, ele pergunta onde tem semáforo, faixa de pedestres, motocicleta, ponte. É você fazendo isso de graça para o Google. Né? A IBM não tem um produto assim de varejo, como o Google tem muitos, então a IBM paga pessoas. Mas esse trabalho se baseou na seguinte premissa: algumas imagens já poderiam ser bem classificadas com a machine learning um pouquinho antiga. Tá? Então, se você classifica uma imagem o sistema de machine learning já te dá um grau razoável de certeza, você não precisa pagar uma pessoa para classificar de novo. Então você investe o seu dinheiro pagando pessoas para classificarem as imagens mais difíceis. Um exemplo, sei lá, se tem um gatinho bonitinho de frente no fundo branco clarinho, provavelmente essa imagem já é bem classificada. Agora, se tem um gato dando cambalhota, fotografado por uma GoPro, ele está todo torto, provavelmente você quer uma pessoa vá lá e marque para machine learning onde está a imagem. Né? Então, nossos alunos desenvolveram isso integrando ao back-end da IBM, para que a IBM não precise pagar, né, para classificação de imagens aí redundantes ou imagens fáceis, né? E o resultado que a IBM conseguiu é o mesmo grau de machine learning, uma machine learning com a mesma precisão, com mais ou menos um terço das amostras novas rotuladas, né, que foi um resultado bem interessante. Alguns desses alunos foram convidados ali a trabalhar na IBM depois. Falando nisso, pessoal, bom, nosso curso começou em 2015, final de 2019 formamos a primeira turma, e era uma turma bem pequena de computação, por isso a gente tem conta aí nos dedos aí das duas mãos esses alunos formados. Final do ano passado, 2020, se formou a segunda turma. Eu vou conversar com eles para atualizar essa tabela, colocando a segunda turma também. Mas alguns exemplos, né? A gente vê nossos alunos indo muito para setores de tecnologia, setores que têm alta inovação e que precisam desse perfil do nosso engenheiro INSPER, né? Então, um head de growth aí, de aquisição de consumidores mesmo para uma fintech, conta simples. Desenvolvedor, né, analista de tecnologia de informação do BTG, um desenvolvedor aí focado em cloud na IBM, desenvolvedor na IBM, engenheiro de machine learning no Nubank, head de tecnologia e produto numa fintech, engenheiro de software no quinto andar e analista na XP Investimentos. Né? E essa experiência que eu comentei, pessoal, da empresa chegar, trazer um problema e todo aluno passa por ela, criando uma solução, foi premiada aí pela Confederação Nacional da Indústria no final agora de 2019, agora não, né? Um ano e pouco atrás, como um dos 9 exemplos aí, melhores exemplos de integração empresa-escola do Brasil. Tá? Então tem aí, além do INSPER, algumas outras escolas de elite, mas o que nos orgulha muito desse caso, né, desse prêmio, é que no INSPER todo aluno passa por essa experiência. Né? Se vocês pegarem esse relatório, e depois eu posso compartilhar os slides, vocês vão ver que nas escolas de elite são experiências que aí uma dezena, 2 dezenas de alunos passam numa escola que tem 4.000 alunos. Né?
Aqui no INSPER, todo aluno de engenharia passa por essa boa experiência. Mas e aí, como que é o curso, né, pessoal? Alguns alertas. É um curso bastante hands-on, focado em... Você vai estar criando projetos, criando produtos o tempo todo. Aqui cenas do equipamento que está lá no laboratório de realidade virtual. Alguns avisos, né? A gente costuma dizer que estudar engenharia de computação aqui é como ser engenheiro, tá? É diferente de um curso com uma concepção mais tradicional que você fica lá fazendo alguma coisa durante todo o curso e depois quando você vai para o mercado é muito diferente, tá? Aqui não. Você vai ter que ter uma boa regularidade, não dá para você se dedicar só em época de entrega de trabalhos, época de provas. Você vai estar trabalhando muito em equipe e a gente vai prover aí o arcabouço para vocês de como comunicar expectativas, como dar feedback aí dentro da equipe. Esse ponto que eu falei, né? Como trabalhar, porque se vocês olharem a grade horária, agora vocês vão estar 22 horas só tendo aula na semana. Mas tem os horários de atendimento que ficam nos buracos da grade horária, em que o professor está ali disponível para tirar dúvida. Vocês devem explorar isso. E os horários em que você não estiver tendo aula, você precisa se articular com seus grupos, com sua equipe para tocar os projetos. Porque se você deixa esses buracos aí sem aula, deixa de aproveitar esse tempo mais para o final, em época de avaliações, isso vai cobrar seu preço, né? E o currículo é muito atualizado, então as empresas gostam muito, né, desse... Vocês viram que a gente pegou os problemas que o mercado tem e usou isso como experiências de aprendizado, né? As empresas têm recebido muito bem aí nossos alunos. Miranda, eu não sei se você prefere que a gente passe as perguntas no final, se elas tiverem a ver com o que você está falando, que a gente já te interrompa. Pode Vamos ser? fazer assim, Orfalho, só tem mais um slide, daí a gente para e só faz pergunta, pode ser? Legal, beleza. Pessoal, vamos lá. O INSPER tem trilhas de eletivas, de opções para todo lado. Tá? Na apresentação anterior, a gente falou das trilhas de eletivas de 40 horas, que são trilhas que você pode fazer ali ao longo do curso. Tá? Essas aqui são trilhas de final de curso, aquele monte de bloco ali dedicado a eletivas, que é para complementação profissional. A gente é muito dinâmico no sentido de que a gente pode criar essas eletivas com uma certa flexibilidade, mas essas são as complementações profissionais que nós temos até agora na engenharia de computação, né? Então, computação visual, data science e arquitetura de soluções, que são assim, as grandes áreas que o mercado aí tem, principalmente data science e arquitetura de soluções. Eu confesso que computação visual é mais para quem quer realmente investir, criar, trabalhar no mercado de games ou quer fazer um mestrado ou doutorado, né? Mas são as grandes áreas aí em que nós temos ofertas e depois eu passo para você. Está lá no portal do aluno também quais são as eletivas, né? Mas dá para você complementar de forma bem diversa, né? O que os alunos costumam reclamar ou se queixar, puxa, eu tenho que fazer só 8, né? Eu queria fazer todas, né? E isso nos orgulha muito. Vamos lá, pessoal. Então acho que dá para a gente. Deixa eu só parar o compartilhamento de tela. Eu volto para algum outro slide sobre demanda, né? Acho que a gente pode pegar as perguntas. Eu não sei se o Orfalho já tem alguma pergunta em vista aí. Sim. A Alexia estava perguntando se o estágio de férias pode ser feito a partir de qual semestre? Perfeito. Pode ser do primeiro para o segundo semestre já, Alexia. Então, claro que agora sim, semana que vem, você ainda não está em aula, mas já é aluna do INSPER. Você ainda não teve, o INSPER não contribuiu nada para a tua formação, mas as empresas costumam sinalizar, né, o perfil que eles querem. Queria aluno do segundo ano, sei lá, do terceiro ano, mas já começam a aparecer oportunidades mesmo do primeiro para o segundo semestre. Fica atento ao Carreiras. Confesso que do segundo para o terceiro isso dá um certo salto, né? Um monte de aluno, principalmente a gente tem disciplina de ciência de dados no segundo semestre, muitos alunos vão para o mercado fazer atividades, né, relacionadas à data science. Pessoal, mais Meu, se você alguma? me permite Manda um ver, Fábio. adendo a esse comentário, eu acho muito importante que os alunos procurem conhecer o mercado e procurem já se inserir no mercado, até porque isso pode até ser um fator motivante, né? O cara, de repente, vê, poxa, na verdade, eu estou aplicando mesmo as coisas que eu estou fazendo na escola, né? Com uma ressalva, tome muito cuidado, especialmente no primeiro ano, porque o impacto de começar uma faculdade
é muito grande e é muito subestimado. Então, você vai ter disciplinas que são exigentes, você quer começar com o pé direito a tua carreira na faculdade. Eu recomendo fortemente pisar um pouco no freio nas atividades que vão além das aulas, no primeiro ano da faculdade, em particular, para você sentir você mesmo, sentir como que você reage à carga de atividades da universidade, tá? Da faculdade, tá bom? Que é bem pesada, mas é totalmente gerenciável depois que você descobrir como que você trabalha e como que funciona o ritmo da escola, tá bom? Então, só uma ressalva aí. E complementando em cima do que o professor Fábio Aires colocou, né? Acho que o maior ganho é realmente você conhecer os diversos mercados, né? Tem data science, cloud, assim, para você depois saber e ficar feliz com o rumo que você foi. Não é que se você não fizer essa de férias no primeiro ano, você não vai se colocar no mercado. Por outro lado, muito longe disso, né? O mercado está super aquecido, é um mercado bem interessante, mas quanto mais você conhecer, mais você direciona as suas próprias escolhas. Acho que o maior ganho é esse. Miranda, o Arthur Oi. pergunta aqui como funciona a dupla titulação para computação. Ok. Arthur, a gente tá estudando, por enquanto não tem, tá? Tem um motivo pelo qual a gente, nas engenharias, costuma não ter, que é o seguinte. Digamos, vai pegar dois cursos que não são tão distantes assim, computação e mecatrônica. As disciplinas que são diferentes de computação para mecatrônica já dariam 2 anos cheios assim da sua grade. Então, assim, você terminaria engenharia de computação e ainda faria mais 2 anos de matérias da mecatrônica. Com este mesmo tempo, você consegue fazer um mestrado ou um MBA, tá? Que vai avançar muito mais sua carreira do que você ter duas engenharias, tá? Então, a gente não vê tanto sentido porque engenharia já é um curso longo, tá? Engenharia já é um curso de 5 anos. Se você olha as outras ofertas da casa, por exemplo, economia e administração, você faz 1 ano a mais e tem um dupla de cursos que seriam de 4 anos, né? Então, se ficaria 4, fica 5, não é um prazo tão grande para se formar. Por outro lado, 7 anos parece um prazo muito longo para você se formar, né? Por isso que a gente ainda não tem. O que tem acontecido, né? Tem alunos, acabou de ter um aluno. Aliás, se está aí, Vilaça, se você tiver, dá um oi ali no chat. Ele fez mecatrônica, prestou vestibular de novo e vai fazer essas matérias que são diferentes. Tá? Então ele vai ficar mais 2 anos e vai ser mecatrônico e de computação. Claro que daí, as pessoas devem ter os motivos, ele sentiu que isso seria legal para ele, mas por enquanto assim a gente ainda não tem. Tá? O que a escola está pensando via alguns tipos de bacharelado especiais que o MEC tem? Para as áreas que não são de computação, talvez fazer aí 1 ano e meio a mais e ter um diploma com uma especialização em computação, alguma coisa assim. Mas é que vocês já estão no curso principal de computação, né? Engraçado, para mim só não apareceram as perguntas. Só para complementar, Miranda, o intercâmbio dentro das engenharias ele é muito comum, independente de você ter um diploma de graduação, né? Quando você olha o próprio corpo docente aqui, às vezes tem gente que tem a formação na graduação em engenharia elétrica, mas atua mais em mecânica, o cara que fez mecatrônica e foi para computação. Então, essa questão da dupla titulação dentro da engenharia não tem assim tanta... não é como em economia e administração, né? Vamos dizer. Isso, não, engenharia já é meio multidisciplinar por nascença, como o Natureza. Fábio colocou, e o próprio CREA se dinamizou, né, agora. Então, as disciplinas, assim, por exemplo, nossos alunos têm CREA quando se formam, todas as disciplinas de comp estão lá, todas as disciplinas de mecatrônica estão lá. Se o aluno faz disciplinas a mais, ele pode bater lá na porta do CREA e pedir as atribuições a mais daquelas disciplinas, né? Então, de fato, a engenharia tem mais flexibilidade para isso. O Marcelo está dizendo aqui o seguinte, que ele ficou interessado na parte do curso relacionada à segurança. Então, ele queria ter um pouquinho mais de detalhes sobre essa área. Não sei quem que poderia responder aí. Eu posso. Bom, o ideal seria o professor Avelino, né? Como ele não é do Unidade, ele não está aqui agora, mas assim, vamos lá.
Nós temos a disciplina Tecnologias Hacker, que é básica no currículo, todo mundo vai fazer, e ela explica assim, os principais vetores de ataque de um sistema. Tá? Ataque via porta da rede, injeção SQL, JavaScript, engenharia social, etc. Então é uma disciplina que, se você vai proteger um sistema, você tem ideia das vulnerabilidades. Você não vai virar um mega especialista, porque é uma disciplina só, mas você vai ter uma visão bastante boa e bastante completa, no sentido que você viu todas as falhas, vulnerabilidades que um sistema pode ter. Né? Tem muita demanda dos alunos nesse assunto, então agora a gente criou mais uma, que é a cibersegurança em nuvem, que daí não entra tanto em injeção, engenharia social, entra em alguns tipos de ataque via rede, que tem acontecido, né? E a gente vê as notícias, né? Vazaram dados aí que poderiam ser do Serasa, vazou uma base de data praticamente todo o CPF de adulto do Brasil e dados bancários já está na mão dos hackers, né? Então essa segunda disciplina de cibersegurança em nuvem foca, como o próprio nome diz, em alguns aspectos de segurança de rede para a nuvem. E como tem muita demanda, assim, foi o Arthur que perguntou? Não. Não, foi o Marcelo. Até o Marcelo está lá na fase de eletivas. Se os alunos se organizarem, a gente pode ter outras disciplinas aí nessa área. Né? Essa de cibersegurança, gente, foi um aluno interessado, ele mobilizou aí várias assinaturas, aí de 70 colegas interessados, ele trouxe, a gente conseguiu orçar e planejar e oferecer. Então é uma possibilidade também. Tá? Tem vários casos de eletivas que foram criados por demanda dos alunos. Legal. O Arthur, agora ele está perguntando como é que ele pode cursar cadeiras como ouvinte de outros cursos, que no caso dele ele gostaria de pegar em mecatrônica, mas acho que até dá para responder de maneira mais ampla, né? Porque dá para ir também para economia, administração, até direito agora. Sim. Vamos lá, Arthur. Assim, como ouvinte, acho que o processo é conversar com o professor, porque afinal você só vai frequentar ali, né? E alguns professores são abertos a isso, mas o INSPER não obriga o professor a permitir. Alguns professores não gostam muito, tá? Mas se pode cursar para créditos mesmo, né? Então, se for uma disciplina que encaixa na sua grade, você pode se matricular e fazer as avaliações, as entregas e, claro que se tiver alguma coisa com pré-requisitos, né, é bom conversar aí com o coordenador para ele saber, olha, não faz essa, primeiro faz aquela outra e depois faz essa. Mas a gente tem casos, né? Então, tem um aluno que o perfil dele era bem meio mecatrônica, meio computação, que era o Wesley, né? Os veteranos conhecem. Ele fez disciplina de fabricação com metal, fez disciplina de braço robótico, fez um monte de disciplinas que ele queria na mecatrônica, encaixando na grade e se matriculando mesmo. Daí conta como eletiva, né? Então, daquelas 8 eletivas, se ele quiser contar, ele quiser fazer disciplinas curriculares dos outros cursos, ele pode, você pode. Engraçado, eu não estou vendo as perguntas. Que estranho. É em QIA que aparece. O Pedro Cracassi está perguntando como são as disciplinas de cloud DevOps, acho que é DevOps. Eu não sou de computação, tá, pessoal? Então, quando vocês vêm com determinados jargões, como eu estou fazendo o trabalho de leitura aqui, vocês me perdoem, tá, se eu falar errado. Beleza, eu vou passar para o professor Raul, que é o criador aí dessa área dentro da engenharia. Bom dia, pessoal. A disciplina de cloud, na verdade, ela ocorre oficialmente no 6º semestre, então a gente tem uma disciplina chamada Computação em Nuvem, que é Cloud Computing. Ali a gente vai abordar desde o início, né, vai separar em 2 frentes, a cloud privada e cloud pública, e a gente vai trabalhar basicamente, né, com ferramental mais conceitual, né, tem muita mão na massa nessa disciplina. E aí a gente trabalha com a AWS, obviamente isso pode mudar até lá, mas como nuvem pública, então vocês vão trabalhar como se fosse um projeto mesmo, empresa, e vocês também têm um kit à disposição no laboratório de redes, que vocês trabalham e montam uma cloud privada do zero. Então, vocês pegam o hardware, como se fosse o data center cru, né, as máquinas chegaram no depósito, e vocês vão subir a própria cloud de vocês, como se fosse a cloud privada. Então, a disciplina ela é montada, né, de modo incremental, vocês começam do início rotulando os hardwares, começam instalando as coisas mais simples, e depois vocês vão chegar no nível em que vocês estão servindo máquinas virtuais, né,
como se fosse um vendedor de nuvem mesmo. Né? E nos tópicos mais avançados, um pouco mais opcionais da disciplina, você consegue montar até um pipeline de desenvolvimento com Continuous Integration, Continuous Delivery, que tem muito mais a ver com a parte de DevOps. Um outro ramo dessa disciplina trabalha um pouco mais a parte gerencial, né, a parte de SLA, Disaster Recovery. Então, também tem um pé, né, de como um pouquinho dessa parte de operações. Né? Mas a parte de cloud, né, a parte de redes, como a Miranda comentou, que a gente deu uma boa modernizada, ela é pulverizada em várias disciplinas. Então, ela começa lá no 4º semestre, uma disciplina chamada Camada Física da Computação, uma outra disciplina do 4º semestre chamada Tecnologias Web também. Então, a gente vai trabalhando ao longo dos semestres, né, como se fosse uma espinha mais vertical mesmo. Ao contrário de uma disciplina clássica, como se chamasse redes de computadores, que não é o nosso caso. E ela acaba lá no 7º com a tecnologias hacker, né, onde aborda os dados mais específicos sobre protocolos, as coisas, né, que importam um pouco mais para a parte de segurança também. Acho que é isso mesmo. E, Raul, só complementando, essa parte de DevOps, Cloud, Raul, eu não ouvi a última coisa que você falou, tá? Não sei se você já estava mutado. Mas essa parte de DevOps e Cloud tem tido muita demanda por parte das empresas, então muitos projetos finais de engenharia, que assim, o INSPER parece que é o único que viu essa necessidade, assim, as empresas estão, algumas escolas estão ensinando o aluno a passar cabo na parede ainda, e as empresas estão querendo virtualizar tudo, né? Então, as empresas que ficam sabendo desse nosso perfil, vêm aqui para pegar, tanto contratar quanto trazer temas de projeto, né? Bem interessante. Pessoal, pode falar, Raul. Não, eu ia falar, eu não queria me gabar não, mas isso acontece corriqueiramente no laboratório lá e assim, as empresas elas vêm e falam assim, olha, me fala do 6º, já indicam os nomes que eu quero começar a trabalhar com eles agora. Então eles não esperam nem chegar na parte de estágio e já estão prospectando. Na verdade é o contrário, né? Não é o aluno procurando estágio, é o estágio procurando o aluno nesse caso. Até Sim. vaga, na verdade, não estágio. O pessoal, tem uma pergunta do Arthur Barreto. Eu vou pedir para o professor Luciano, que ele trabalha com essa área aqui no INSPER. Gostaria de saber como funciona a carreira acadêmica, para se tornar pesquisador, o processo, o que eu tenho que... Entendi o processo para tornar possível, é como que o aluno se prepara para ir para a carreira acadêmica. Vamos lá, Luciano. Se apresenta também, por favor. Olá, pessoal. Cheguei um pouquinho tarde, meu nome é Luciano. Nesse momento estou aí, sou professor da disciplina de jogos digitais e também estou envolvido no projeto final de engenharia. Mas vamos lá, a pergunta era sobre carreira acadêmica. Eu imagino que, assim, você tem a preocupação durante o pós, né? Durante, o INSPER tem algumas opções o mais famoso é a iniciação científica e tecnológica. Então, como é que funciona? Você, aluno, está interessado na carreira de pesquisa, idealmente você procura um professor, né, do INSPER e discute com ele algum trabalho de pesquisa. Normalmente, o professor vai querer desenvolver pesquisa atrelada ao que ele já vem fazendo, né? E aí, normalmente, os professores ajudam, né? Sei lá, tem interesse em machine learning, então vai falar com o Fábio Aires, tem interesse, assim, você vai procurando o professor. Tem processos, hoje tem 2 processos, tem iniciação científica e iniciação tecnológica. A iniciação científica é realmente aquela pesquisa mais pura, mais teórica, mais tradicional, diria. E tem a iniciação tecnológica, que essa é fazer coisas mesmo, tá? Então tem protótipos, tem resultados assim bem concretos que normalmente viram alguma coisa que pode se tornar um produto, né? Que pode ir direto para a sociedade, mas continua sendo pesquisa, tá? Isso é duro. Então, essas são as formas mais tradicionais. Depois tem outras possibilidades. Às vezes tem algumas bolsas que surgem, bolsa FATESP, bolsa CNPq, bolsa de algum projeto que surgiu por algum motivo. Então, sempre tem possibilidades. E eu não sei se a pergunta também se refere ao depois que eu estou formado, eu posso seguir uma carreira, né? Fazer um mestrado mais acadêmico, um doutorado? E a resposta é sim, tá? O INSPER, obviamente, tem um currículo diferente aí, talvez, das universidades tradicionais, mas, com certeza, todas as competências para se tornar um engenheiro vão ser cobertas, inclusive para essa linha mais de pesquisa, tá? Então, assim,
Quem quiser fazer mestrados, doutorados, virar um pesquisador, não há problema nenhum, você vai ter plena capacidade de fazer isso, tá? Acho que era isso que eu tinha que falar. Não, beleza, Luciano. Não, e pessoal, como o Luciano falou, né, você usa, acho que uma coisa, né, a carreira de vocês é reflexo aí das escolhas desde a graduação, assim, as eletivas que você faz, as áreas que você estuda. Então você pode usar o programa de iniciação científica para ter lá um posterzinho, um paperzinho mostrando o seu trabalho, que depois vai abrir as portas para você fazer um mestrado ou um doutorado, né? Como complementando do ponto de vista de competências, né, você vai ter toda a formação no mesmo nível de quem fez um curso aí mais quadrado, né, mais tradicional. Então é a questão mesmo de querer e correr atrás, né? Pessoal, vou comentar uma pergunta do Henrico, porque ela é bem comum, tá? Então vamos lá. Tem problema usar Mac ou Windows é necessário? Assim, no primeiro ano não tem muito problema, que todas as coisas que você usa, Python, etc., rodam em todas as plataformas. Lá mais para frente, assim, sempre dá para usar Mac, mas sempre dá um trabalho adicional, no sentido que você vai ter que fazer ou um dual boot ou uma máquina virtual, ou você vai ter que comprar a licença do Windows para rodar na sua máquina virtual, ou você vai ter que, por exemplo, acabou de sair os Macs com Apple Silicon, né, que é aquele processador da Apple. Não dá para botar Linux ainda. E você vai precisar de Linux em quase tudo ali no terceiro semestre, quarto e quinto, né? O pessoal atualmente tem feito um esquema de com máquina virtual e daí dá um trabalho adicional, mas dá para fazer, tá? Quem quer a experiência smooth, assim, não quer ter dor de cabeça ou não quer um hobby, né? Porque você fica tentando fazer as coisas funcionando no Mac. Você compra um computador e um hobby. O Fábio travou. O resto do Acho pessoal tá que, ouvindo? acho que travou. Ah, tá. Perdemos você, Fábio, por uns instantes. Vamos lá, voltou, pessoal? Pelo menos o áudio. Voltou. Não, mas, pessoal, era mais isso. Então, assim, o usuário de Mac vai ter uma mão de obra adicional e, às vezes, essa mão de obra vai ser dele mesmo, no sentido de que, puxa, o padrão é usar Linux, você vai receber um conjunto todo que funciona no Linux e a gente até ajuda na medida do possível, mas, por exemplo, nesse momento que estamos agora, que é impossível botar Linux no Mac com Apple Silicon, cara, assim, ou usa máquina virtual, ou você senta e espera a comunidade portar, que vai levar aí mais um ano, né? Então, sempre dá, eu uso Mac, o Luciano usa Mac, o professor Andrew usa Mac, mas às vezes a gente pega um PC padrão para fazer as coisas e às vezes a gente tem esse trabalho mega adicional para fazer funcionar as coisas. Vamos lá. Gabriel. Oi, pode falar. Bom, sou o Igor, né? Acho que uma coisa que vocês vão perceber é que conforme vocês vão passando na graduação, vocês vão trabalhar com vários sistemas e isso vai ser meio natural. Então, vou subir uma máquina virtual para fazer alguma coisa, isso não é o fim do mundo. É uma coisa que é meio rotineira, né? Então, eu vou ter meu Mac, vai ter máquina virtual, vai ter acesso remoto a máquinas com Linux, vai ter um monte de coisas, né? E conforme o tempo passa, isso vai deixar de ser um problema. Então, você ter um Mac ou não, meio que, no fim das contas, tanto faz. Assim, mas um ponto importante, Igor, é que às vezes o trabalho vai ser do dono do Mac, que é ele que optou por usar uma infra não padrão. Então, assim, não vai ser obrigação do professor fazer as coisas funcionarem no Mac dele. Acho que isso eu quero deixar bastante claro. Mas, de fato, assim, não deveria ser o fim do mundo. Vamos lá. Pessoal, como funcionam as parcerias internacionais ainda durante a graduação, né, que o INSPER tem? Pessoal, primeiro, temos bastante, tem o International, que é o setor do INSPER que cuida disso, tem um plantão semanal, então a partir do dia 22 vocês podem ir lá e conhecer a relação certinha de universidades, assim por diante. O currículo do INSPER é pensado para você ao longo do 7º, 8º ou 9º semestre. 8º ou 9º, e você pode remanejar um pouco a ordem. Você consegue ficar 6 meses fora, fazendo intercâmbio. As matérias que você fizer lá fora contam como eletivas e você volta sem atrasar a sua formatura, tá? Então você consegue se graduar em 5 anos, tendo feito 6 meses de intercâmbio, né? Mais ou menos isso. E daí varia, pessoal, via de regra, né? Com muitas universidades europeias excelentes, o INSPER tem parcerias bilaterais, que significa que vai um aluno daqui para lá, um aluno de lá vem para cá, e daí
esse aluno tem compromisso financeiro só com o INSPER, né? Ele não precisa acertar nada com a universidade de lá, que acabam sendo bem interessantes. Universidades dos Estados Unidos, elas já visam mais o lucro, né? Então, em geral, você tem que pagar lá o que as universidades cobram, né? É mais difícil ter parcerias bilaterais. Mas é mais ou menos esse esquema. Sugestão, gente. No portal do aluno ali, que é o portal do aluno.insper, vocês procuram a parte de International, deixa eu só colar aqui no chat. insper.edu.br/portal do aluno. Vou colar aqui. E o International tem plantões aí semanais. Já já vocês vão ter líderes de trilha, e vocês podem acionar a gente via WhatsApp, mas esses plantões já têm um agendamento definido. Então, eu sugiro que vocês conversem lá para vocês planejarem. Pessoal, vamos lá. Aproveitei que eu colei ali uma informação no chat, eu vi que tinha umas perguntas no chat, tá? Então, o Enzo Luigi, ele ficou... Existem dois tipos de eletivas, sim, tá? O que acontece? O que você tem que fazer mesmo são... Ou deixa eu dar um passo atrás. Você precisa fazer a carga horária de 8 eletivas de 80 horas para completar suas eletivas. Dentre essas 8 eletivas, 4 tem que ser de engenharia e 4 pode ser de qualquer coisa, até de negócios, o que você quiser. Então, você tem 640 horas de eletiva que você precisa cumprir para se graduar, tá? Você pode deixar para fazer tudo lá no final, nas eletivas de final de curso, isso tá ok, tá ótimo. Se você sentir que, puxa, eu queria já ir adiantando um pouco dessa carga de eletivas, daí você pode fazer aquelas trilhas que foram mencionadas, né, de empreendedorismo, ciência dos dados, a matemática avançada para economia, né? O que eles chamam de matemática avançada, a gente chama de matemática normal, mas você pode fazer também, se você quiser. E já ir adiantando, tá? E essas que você faz ao longo do curso, desde ali do segundo ou terceiro semestre, são eletivas de 40 horas, tá? Então, você faz duas para dar a carga do que seria uma lá do final e você abate de fato ali no final. Você faz menos eletivas no final, tá? Mas então, digamos, se você não fizer nada, o padrão é, chegando ali no sexto, você começar a fazer eletivas. Se você quiser adiantar alguns desses assuntos aí que apareceram, você já pode fazer antes. Então, pergunta do Enzo Luigi, vamos lá. Gabriel, caso já tenha um paper publicado durante a graduação, é possível começar a desenvolver trabalhos de pós durante a graduação? Não. Atualmente não. Isso você costuma ver instituições que já têm um mestrado depois da graduação e permitem que você aproveite um pouco de créditos daqui e lá e assim, da graduação, o crédito do mestrado na graduação e já vai antecipando os créditos, né? No INSPER ainda nós não temos esse programa, então a resposta curta é não, tá? Você não pode, e a maior parte dos programas todos os programas de pós vão exigir que você já tenha completado também a graduação para fazer a pós. Tem só um detalhe, né, Miranda, que depende de onde ele vai ingressar na pós, né? O paper pode ou não contar créditos, mas não são todos que contam. Então, e o paper tem que também ter o critério de avaliação do paper, né? Depende da revista em que ele for publicado. Então tem um monte de pormenores aí que precisa ser avaliados antes disso tudo. Sim, sim. Bem observado, Raul. Então, assim, alguns programas de pós, se for um paper publicado num bom journal ou numa conferência bastante top, vão te dispensar de meia matéria, meia disciplina por ter, meia ou uma disciplina por ter conseguido aquele paper. Só um complemento, né? Assim, eu entendo que se a ideia é buscar uma pós-graduação, não necessariamente ter um paper publicado vai ser o que vai fazer a grande diferença, no sentido de que as pessoas vão receber de braços abertos. Muita gente tem alguma coisa. Então, vamos para o Gabriel quer fazer pós-graduação. Você vem, conversa com os professores, a gente vai te ajudar a descobrir qual que é o caminho que você chega melhor nesse lugar, né? Talvez ter um paper assim, não seja um objetivo que vai fazer tanta diferença, né? O principal que você pode ficar sabendo é que grande maioria dos professores tem doutorado, então teria a formação de te orientar numa iniciação científica, de te ajudar a navegar para chegar nesse caminho. Tendo paper ou não, um monte de gente entra na pós e tem uma carreira acadêmica boa,
né? Começando cedo ou tarde, né? Isso não vai ser uma coisa que vai ser tão diferencial. Eu não sei se eu também estou acompanhando a pergunta direito, mas tem, depois que você faz a graduação, para entrar em programas de pós-graduação em computação, tem uma prova bem usada no Brasil, chama Pós-Comp, tá? Acho que, infelizmente, a gente nunca teve um aluno nosso que fez ainda. É tudo muito novinho aqui ainda, né? Nós temos basicamente 2 turmas formadas aí. Quer dizer, uma acabou de se formar, então não dá tempo. Mas esse é um dos processos comuns aí para quem quer fazer pós-graduação e bem no pós-comp. Vamos lá, pessoal. A gente vai seguindo o princípio pipoca. Se demorar muito sem, sem ter perguntas, a gente conclui que terminou. Quer dizer, a pipoca não faz perguntas, mas vocês entenderam, né? Gente, mais alguma dúvida? Lembrando, a gente tem os bate-papos agendados, né, com professores do primeiro ano, tem 6 opções aí de horário ao longo da semana. No link lá da semana de boas-vindas, vocês podem se agendar. Nesses bate-papos, né, a câmera vai estar aberta, microfone, então vai dar uma interação melhor. Não sei se os professores querem fazer mais alguma consideração, sugestões, dicas, conselhos. Pessoal, acho que a dica, só queria retomar a dica que o Fábio Aires deu no começo, é uma boa, tá? A faculdade é um período novo, é empolgante. Às vezes você quer, entra no DA, na Atlética, pega estágio, funda uma startup, arruma uma namorada e compra um food truck, tudo junto, né? Gente, pode ser um desastre, tá? Então, de fato, sintam aí primeiro semestre como está indo, segundo semestre costuma ser mais quantitativo, bem mais puxado. Então, a sugestão, antes de fazer todas essas N coisas, deixa dar lá por setembro, assim, para ver como que você está tocando o curso, tá? E depois daí você vai, baseado na sua largura de banda aí, na capacidade de tocar as coisas, vendo o que que dá para gerenciar, o que que dá para tocar. Arthur Martins Souza Barreto, vamos lá. Cursei algumas matérias da outra faculdade, posso aproveitar ou melhor cursar de novo? Arthur, uma sugestão. Primeiro, você sempre tem a opção de cursar de novo se você quiser, tá? Agora na entrada, você procura o apoio acadêmico e tem um protocolo que você preenche, assim, sei lá, eu fiz a matéria X, eu acho que ela é equivalente à matemática da variação, por exemplo, né? E daí a gente faz uma análise de currículo e a gente te dá, olha, baseado no conteúdo do que você estudou, você poderia ter dispensa em tais matérias, tá? Ainda assim, você tem a opção de ser dispensado ou não, se você quiser cursar, tá? Em linhas gerais, nossos cursos são bem diferentes, tá? Então, por mais que você tenha feito o mesmo conteúdo, se você puder cursar de novo, é altamente recomendado, porque a experiência costuma ser bastante diferente, tá? Mas você tem esse direito de pedir e a gente fazer uma análise para você ver. Fábio, eu queria também comentar outra coisa aqui. Os professores do INSPER geralmente são muito abertos, tá? Muito abertos a conversar com vocês. E eu acho que isso é uma necessidade. Você vir conversar com o professor é necessário. Se você está com alguma dúvida em relação ao andamento da disciplina, ou se você tem alguma dúvida em relação a qual seria a melhor forma de estudar para uma disciplina, dúvidas, obviamente, do material em si, mas os professores estão muito abertos. E a minha experiência passada, eu acho que de todos os professores, é que quando os alunos vêm e conversam com o professor diretamente, a gente consegue resolver muitos dos problemas que, se você deixar passar em branco, vai virando uma bola de neve, vai acumulando e gerando uma ansiedade totalmente desnecessária, tá? Então, tá sentindo que o curso tá meio estranho, ou tá pesado, ou quer algum esclarecimento, ou se manifestar, fala diretamente com o professor, porque a imensa maioria deles está aqui, está muito aberta. A imensa maioria não, na verdade todos estão muito abertos e estamos aqui para ajudar vocês, tá?
Nós não estamos aqui para facilitar no sentido de tornar mais fácil sem razão nenhuma, né? E não é para passar a mão na cabeça enfim, ignorar as dificuldades. A gente está aqui para andar junto com vocês nas dificuldades, tá? Então, se você está com algum problema, a matéria está pesada, etc., vem conversar proativamente com os professores, ok? Tem a pergunta aqui do Felipe Fux sobre como vai funcionar o sistema híbrido de ensino e se já se sabe quais aulas e atividades serão presenciais e se as salas e laboratórios têm janelas. Eu posso responder essa? Vamos lá. A parte fácil, quais aulas e laboratórios terão atividades presenciais? A natureza do design, vocês vão ter o uso presencial do Fab Lab, tá? Então, daqui a algumas semanas vai iniciar a fase de projeto e vocês agendam direto com o Fab Lab e vão lá para tanto fazer uma atividade chamada Job Rotation, tá? Que vocês vão lá e conhecem todas as máquinas, como funciona, quanto depois de tocar o projeto mesmo, tá? Acionamentos elétricos, instrumentação e medição, vocês vão ter aulas práticas de laboratório para fazer experiências, tá? Então os professores vão informar para vocês do cronograma, é na maioria das semanas, mas não é toda semana, tá? E modelagem e simulação do mundo físico, vai ter aulas presenciais. Como funciona o híbrido, né? O híbrido típico é a sala, a aula acontece no ambiente que tem ali a infraestrutura de transmissão, então o professor está na sala física com os alunos que tiverem optado por ir presenciais e você que está remoto tem acesso à tela do professor, à câmera e consegue interagir com o professor, né? Se você falar, o professor ouve ali no sistema de som da sala. É mais ou menos assim que funciona o híbrido. E daí nessas matérias que vão ter coisas presenciais, né? Se você optar por não ir presencial, em natureza do design, você tem a opção de fazer um projeto totalmente digital. Em acionamentos elétricos, daí os professores vão dar maiores informações, você tem como simular os experimentos ou fazer dupla com alguém que está indo presencial e assim os professores vão dar o melhor encaminhamento possível, né? Sobre as janelas, né, uma outra opção da norma de segurança é você configurar uma alta renovação do ar-condicionado. Tá? Então, você faz com que todo o ar-condicionado da sala seja renovado mais do que X vezes por hora, coisa de 20, 30 vezes por hora, e isso é considerado tão saudável ou tão bom quanto ter janelas. Tá? Então, assim, poucas salas do INSPER têm de fato uma janela física que você abre ali, mas o ar-condicionado é segregado, tá? Então os circuitos de ar são só daquela sala, você não está compartilhando o ar aí com o prédio inteiro, vai direto daquela sala ali para o topo do prédio e vai embora, e tem alta renovação. Tá? Durante todo o segundo semestre do ano passado, nós não tivemos nenhuma transmissão comunitária dentro do INSPER. Tá? Os alunos, o que ocasionalmente pegaram, a conclusão é que acabaram pegando em algum evento social, em algum momento separado longe do INSPER, mesmo alunos que estavam frequentando. Perfeito? Deixa eu só ver se tem mais alguma. Tem mais duas. Vamos lá, pergunta do Hudson, ou Woodson. O curso como um todo aparece bem puxado, mas tem alguma recomendação do tipo, esse semestre é melhor focar só nas cadeiras? Ou é assim no curso todo? Olha, acho que o segundo semestre, Woodson, te dá uma boa ideia. E o segundo semestre eu acho que é um semestre que é para você focar só nas disciplinas, porque o primeiro semestre te dá mais chances de errar um pouco e depois você vai lá e consegue acompanhar, e isso é meio de propósito, que é a tua entrada na faculdade. O segundo semestre dá chance de errar bem pouquinho e depois você acompanha, mas é melhor se você puder evitar. Fábio, cuidado, que o primeiro semestre tem umas pedras no caminho. Design de software, historicamente, tem uma certa taxa de reprovação. Então, eu acho que... Eu diria o seguinte, primeiro semestre, primeiro mês, segundo mês, cara, esquece. Foca na faculdade
E aí você vai sentindo como é que a coisa tá. E aí a recomendação em relação ao segundo semestre, eu concordo plenamente. Foca no segundo semestre. Deixa passar esse primeiro ano. Eu sei que vocês estão com uma ansiedade doida de já entrar na vida estudantil, na vida profissional, mas vocês têm aí 5 anos para fazer isso acontecer. Foca o primeiro ano, passa limpinho o primeiro ano e aí você vai ter mais tranquilidade na cabeça, acredite. O Andrew tem... complementar, Miranda, em relação ao segundo semestre, né? Eu sou coordenador da trilha de matemática e física, né? Então, o segundo semestre ele é bem a trilha de matemática e física está bem presente no segundo semestre. E eu diria o seguinte: como o professor Fábio Aires falou, o primeiro semestre ele tem uma demanda grande de vocês também. Só que o que eu percebo, a grande dificuldade dos alunos no segundo é porque é um tipo de demanda diferente. Então, no primeiro semestre, você tem muita dedicação a projetos, a trabalhos em grupo e tal, que são coisas que você acaba, na própria dinâmica da aula, você tem as coisas mais... O seu esforço, vamos dizer, ele é mais direcionado. Ao passo que no segundo semestre, você tem o desafio de ter muita avaliação individual, muita prova e tal, que aí exige de você uma disciplina muito grande, no sentido de que o professor está aí dando a matéria está se avolumando, e às vezes você só vai perceber que você está com dificuldade depois que já ocorreram uma série de provas e tal. Então, eu diria que o segundo semestre ele exige uma autonomia de estudo maior, né? E por isso que a gente sempre fala, olha, toma cuidado com o segundo semestre, porque você começa o segundo semestre, não, tá normal, estou entendendo o que está acontecendo na aula, tá indo tudo bem e tal, e aí, de repente, começam a vir as avaliações e você tem algumas surpresas, né? Não muito agradáveis. Então, essa questão da dedicação ao curso, ela vai se perpetuar por todos os semestres, né? Só que muda um pouco o foco, o tipo de organização que você precisa ter. Só complementando aí o que o pessoal comentou, acho que é bem isso, né? O segundo semestre, ele chega já com essa carga, costuma, às vezes, dar um pouco de susto nas pessoas, né? Mas o primeiro semestre, acho que a minha recomendação para vocês seria usar ele como treino para isso também. Então, assim, a dica seria vocês não menosprezarem esse começo, porque o começo, às vezes, assim, você chega na aula, mas eu estou entendendo tudo que o professor está falando. Mas está fácil, então não preciso nem fazer o exercício porque eu já entendi, está fácil. Não se deixe enganar por isso, tá? Acho que o pessoal comentou bastante de que o curso é hands-on, vocês vão ver que é muito diferente você achar que entendeu o que o professor falou e você conseguir fazer. Então, assim, se você realmente entendeu, você vai fazer lá o exercício que o professor passou em 5, 10 minutos e beleza, você segue a vida, vai fazer outra coisa. Mas não deixa de fazer, tá? Então, não deixa se enganar com essa ideia de que se você acha que entendeu o que o professor falou, tá tudo bem. Isso é o que alguns professores comentaram, né? No primeiro semestre você ainda tem um pouco dessa chance de errar, ainda dá para recuperar. Às vezes fica complicado, tem gente que só percebe isso lá na última prova e aí realmente já acumulou muita coisa. Mas esse é um bom treino porque no segundo semestre é isso, você tem que chegar e da primeira aula você tem que ir já fazendo tudo que os professores vão falando, senão vai ficar bem complicado, tá? Então, aproveita também esse primeiro semestre para ir pegando esse ritmo da faculdade que é diferente do que vocês estão acostumados aí do ensino médio. Acho que só assim, fazendo um comentário prático, né? Assim, a gente está falando, poxa, se dedique bastante à faculdade, e a gente sabe que na prática alguns de vocês não vão fazer. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal e como a coisa bate com fazer coisas fora da faculdade. Trabalhar, a gente já sabe que é uma má ideia, né? Isso não dá certo para ninguém. Então, acho que
qualquer um que você perguntar, isso vai ser unânime. Se você trabalhar no primeiro ano, não dá tempo, né? Em geral, na faculdade, tá? Mas vocês vão ser convidados para participar de um monte de coisas. E o principal é que quem escolhe o quanto vocês vão participar vão ser vocês. Então, você fala assim, eu, sei lá, jogava, que nem eu, jogava vôlei no colegial, quis jogar vôlei na faculdade. Legal, entrei e participei. Não significa que eu preciso ir naquele amistoso que marcaram à meia-noite, em algum lugar estranho no Itaim, tá? Você pode dizer não. Então, o principal vocês vão participar de coisas, algumas das coisas vão ser mais interessantes, vocês vão querer investir tempo, outras não. Talvez o principal seja, vocês têm que escolher. E outras pessoas talvez façam pressão, mas quem diz o que vocês querem fazer ou não são vocês. Então, se você quer participar do ideal, participar da atlética, não importa o que a gente fale, você vai participar. Mas saiba que você pode falar, não, aqui eu preciso estudar para essa prova, eu preciso fazer esse trabalho, porque isso é importante para mim, senão vai ter consequências. E foi assim comigo. Joguei vôlei na USP toneladas de tempo, e isso não atrapalhou a graduação. Mas porque a gente tem que saber dizer não e falar, não, agora isso vai me atrapalhar, eu não quero, e as pessoas vão entender, né? Então, em relação a atividades fora, alguns de vocês vão fazer, o principal se você perceber que isso vai te atrapalhar, você tem direito a dar um tempo. Ninguém vai poder dizer, não, você não pode. Então, acho que, para mim, é isso. Tirando trabalhar, que com certeza é ruim, o resto vocês vão ter que sentir o quanto vocês gostam de fazer e o quanto vocês querem, né? E se não ficou bom, sai. Não tem problema nenhum. Essa é a minha visão, né? Talvez seja um pouco diferente dos outros professores, mas eu entendo que o começo você tem que descobrir o quanto você pode. E se você descobrir que você não pode, você vai dar a importância. O certo, na minha visão, né, é dar importância à faculdade. E conforme você puder assumir mais ou menos, você escolhe onde você quer dar importância maior. Só lembrando que quando o professor Igor fala de trabalho, não é uma boa ideia, obviamente, estágios que ocorram junto com as aulas, né? A gente justamente desenvolveu essa cultura de estágio de férias para proporcionar essa oportunidade, né? Que você possa ter uma experiência e tal, e que não atrapalhe o momento ali de estudo. Então, o estágio de férias ele é bem bacana nesse sentido. O pessoal tem conseguido alguns programas de estágio curtos, né, nas férias, e tem tido, assim, tem saído bem satisfeitos, né? Só o último complemento, pessoal. Como o Miranda comentou, né, e só para corroborar tudo isso que vocês ouviram, né, as empresas, a grade do INSPER ela é espalhada ao longo do dia, então você vai ter aula de manhã, vai ter aula à tarde, e o apetite das empresas é tão grande, mas tão grande pelos profissionais, que eles aceitam vocês trabalharem picado. Então, você tem um buraco de 2 horas de manhã, nós aceitamos, você trabalha aqui 2 horas, depois você volta. Só que isso acaba avançando, por exemplo, durante a noite, isso é muito comum, as pessoas, elas acabam assumindo compromissos, né, e aí tem um problema de tempo, então, você tem que assistir as aulas, você tem que fazer os trabalhos, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? E porque você assumiu o compromisso de trabalho e acaba não sobrando tempo na vida. Então é muito comum, né? As pessoas chegarem no momento e falar, olha, vamos parar um pouquinho, pensar, deixa eu ver, eu acho melhor parar um pouquinho o trabalho, vou focar um pouco mais na faculdade, e outras coisas que acontecem, outras situações, na verdade, que acontecem muito quando o aluno chega e fala assim, poxa, professor, eu podia ter aproveitado muito mais a sua disciplina, mas eu estava ocupado fazendo outras coisas, né? Só que a pessoa ela só acaba percebendo isso depois que a disciplina acaba, né? Mesmo ela tendo conquistado uma aprovação na disciplina, etc e tal, mas ele fica com aquela sensação, poxa, será que eu posso fazer de novo o semestre que vem? Então, isso acaba, às vezes, até acontecendo, né, por essa parte de gerenciamento de horário dos alunos. Bom, alguém mais? Até porque os buracos, né, são justamente pensados, os buracos no horário que o professor Raul se refere,
São justamente pensados para que vocês tenham tempo de se dedicar ao estudo fora do horário das aulas, né? Para que vocês possam fazer projetos, fazer trabalhos em grupo e participar de monitorias e tal. Quer dizer, os buracos não são pensados para você sair correndo e fazer 2 horas de trabalho lá, voltar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Miranda? Tava mutado, né? Clássico. A gente está programado até 12h30, mas acho que você não. Bom, eu coloquei meu e-mail aqui no chat, né? Se tiverem alguma dúvida, etc., por favor, mandem. Essa sessão foi gravada, depois o pessoal da Semana de Boas-Vindas vai passar para vocês o link, caso vocês queiram consultar depois. E acredito que seja isso, né? Se a Alexia tinha perguntado, né? Só enfatizar aqui no áudio também. Como faz para ter acesso aos professores fora do horário de aula? Toda a disciplina, pessoal, tem 1h30 de horário de atendimento que o professor, em geral, fica disponível ou no Zoom ou no Teams, ele vai avisar como que vai ser. Em geral, muitas vezes tem uma fila, né, de atendimento, e você tem como conversar com o professor. Mas, além disso, como o Fábio Aires colocou, os professores são, em geral, muito disponíveis, né? Então, se você... Acho que o canal preferencial acaba sendo o e-mail. Se você mandar um e-mail, professor, alguma coisa que não é aderente ao horário de atendimento, com certeza os professores vão conseguir abrir um horário para conversar com vocês. Perfeito. Então, gente, novamente bem... Só Oi, para Ares. terminar esse comentário, desculpa, eu acho que um sentimento que eu tenho em relação a esse negócio do contato dos alunos com o professor é que, invariavelmente, no primeiro ano, no primeiro semestre, segundo semestre, às vezes eu sinto que os alunos acham que é para ter uma postura meio adversarial, né? Em relação aos professores, falar, o professor é o maligno, que só quer o meu mal aqui, quer me ferrar. E que, obviamente, não é verdade. E conforme o curso evolui, a gente vai cada vez mais estabelecendo uma camaradagem junto aos alunos, não uma camaradagem do tipo brodagem, assim, de, vou liberar, vou facilitar, mas um sentimento de respeito. Os professores sempre vão respeitar os alunos também respeitam o professor, mas acaba tendo um pouco mais de segurança nessa comunicação, nesse contato. As pessoas se sentem cada vez mais livres para conversar com os professores, o que é natural, né? Talvez vocês não tenham um costume de que, olha, o professor não é tão acessível, é o cara que você obedece, né? Eu acho que no INSPER aqui não é tanta questão do obedece, existe, claro, a necessidade de seguir a orientação do professor e a necessidade de cumprir as tarefas que são passadas, porque elas têm um propósito acadêmico e avaliativo. Mas, fora isso, o que eu digo para os meus alunos? Eu considero vocês como se fossem engenheiros júnior, em treinamento. Numa empresa, quando eu estou trabalhando com engenheiro júnior, meu objetivo é fazer aquele cara crescer, para contribuir para a equipe. E é o que nós estamos fazendo aqui, tá? A gente está tentando ensinar o caminho das pedras para vocês se transformarem em engenheiro sênior. Ok? Então, sintam-se à vontade de vir conversar com a gente. Desculpa, estava mudo de novo. Pessoal, muito obrigado. Lembrando, então, tem várias opções de horário para conversar com os professores ali do primeiro ano, que eles vão dar as dicas mais específicas, né? O professor Andrew vai estar lá de novo, eu vou aparecer em alguns desses também. E super aí bem-vindos. A gente se vê ou fisicamente a partir do dia 22, ou com certeza remotamente. Tem reuniões, pessoal, 2 reuniões gerais da coordenação e direção com todos os alunos, mas a gente pode ser sempre acessado. Logo, logo vai ter a eleição de líder de sala, né? Aqui a gente está com turma da computação. Claro que 1/3 de vocês está na turma A, 1/3 na B, na C, cada uma vai ter um líder de sala, que também pode ajudar vocês nessa mediação. Mas vocês também podem acessar direto, não precisa passar pela mediação, tá? E é isso, gente. Então, super bem-vindos aí, bom almoço, estamos aí disponíveis. Um abraço.
Ah, minha janela travou, eu não consigo sair. Eu não consigo marcar a pergunta como concluído do Q&A. Ah, voltou. Ah, tem uma pergunta, né? Obrigado, João Antônio. Uma pergunta que ficou sem conseguir. A do Hudson, eu não consegui marcar também. A gente respondeu ela, só não consegue marcar que está concluída. Isso, exatamente. Bom, boa tarde a todos, então. Até mais. Boa tarde, gente. Valeu.